em 2025 a gente está precisando discutir as mesmas coisas dos anos 80, então não avançou. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai assistir a Dona Rita e ela vai contar pra gente sobre desespero e esperança. Será que essas duas coisas podem andar juntas? Como é que a gente faz pra ter esperança no meio de tanto desespero? É o que todo mundo tá querendo saber. Por isso eu trouxe esse vídeo pra gente reagir juntos hoje. Mas antes de começar o react, você já sabe, me dá aquele like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo novo e bora que o vídeo é muito bom. Dona Rita, que é isso aí na sua mão? O roteiro? Esse livro. Que livro? O livro atrás de você. É um livro de um autor. Que autor, Dona Rita? Um inglês. Inglês ou do País de Gales? Ai, tá bom, Isa. É o Recursos da Esperança do Raymond Williams. Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela, o tema do vídeo de hoje é desespero e esperança, ou guerra nuclear. Bom, moçada, chegamos, né, o dia... São poucas as vezes que eu tenho que recorrer ao véio. Socorro! Já começou assim. Ai, gente, cara, sério, eu amo a Rita. Ela literalmente fala do véio em todo santo vídeo. A este do véio, Recursos da Esperança, mas tô precisando dar uma abastecida. Então, hoje vocês vão abastecer comigo. Eu vou organizar, então, o vídeo de hoje, agora de início, te dizer o que vamos fazer e aí a gente começa a fazer. Mas a gente entrou no que alguns teóricos, né, da ciência política, alguns analistas de conjuntura, estão chamando de uma terceira era de eminência de guerra nuclear. E aí eu acho que a gente está precisando ter uma conversa bastante séria. E aí a gente vai começar falando um pouco do livro. O meu já abre exatamente no ensaio, que ele abre em 3 ensaios específicos. Tá viciado já abre na página que ela sempre abre para ler de novo, falando, gente, pelo amor de Deus. Hoje a gente vai usar um dos textos que conclui o livro, chamado A Política do Desarmamento Nuclear. Então, se você é novo ou nova aqui, não me ouviu falar do véio, eu falo do Raymond Williams à torta e à direita, né? Ele é o senhorzinho que funda os estudos culturais como uma disciplina ao redor do planeta. Tem um vídeo antigo no canal já do centenário Raymond Williams, né? O centenário foi no mesmo ano do centenário Paulo Freire. Eles nasceram no mesmo ano, só que o Raymond Williams fumava cachimbo que nem uma caipora, morreu mais cedo, tadinho. Seu Paulinho morreu nos anos 90, o seu Raimundinho nos anos 80. Ele falece em 88. E aí naquele vídeo lá eu dou algo como um planisfério do pensamento do Raymond Williams, porque que ele é tão importante para o Ocidente. Hoje a gente vai falar deste livro, Recursos da Esperança, da editora Unesp, né, que é o livro que foi publicado no ano que ele falece, 88. E este livro, ele compila artigos, os principais artigos, que o seu Raimundinho construiu ao longo da vida. Ou seja, ele morreu em 1988, o livro sobre coisas que ele escreveu antes de 1988 foi publicado e em 2025 as coisas que ele falou estão sendo super atuais. Me parece, né, que aquela história de que o capitalismo só leva a sociedade ao avanço não é bem assim, né? Porque se em 2025 a gente tá precisando discutir as mesmas coisas dos anos 80, então não avançou. Ou melhor, avançou para quem, né? Porque para a grande maioria de nós não avançou nada. Aqui a gente vai dos anos 50 até os anos 80. A gente abre o livro com A Cultura é Comum. Inclusive uma coisa que o nosso antigo ministro da Cultura, Gilberto Gil, muito meu amigo, tenho foto com ele, pode pôr, Rochelle. Uma coisa que o Gilberto Gil dizia é que a cultura é ordinária, que a cultura é comum. A cultura não é aquilo que está protegido pelo muro do palácio, pelo muro do museu, pelo muro da universidade. A cultura é tudo que os seres humanos produzem. Então esse texto é dos anos 50, aqui tem também a política do desarmamento nuclear, dos anos 80. O livro se encerra com a última coisa que o Raymond fez. Uma entrevista com o Terry Eagleton, que foi aluno do seu Raimundinho, um ano antes de falecer, em 87,
chamada A Prática da Possibilidade. Que o Raymond diz da importância do pensamento aberto e do não determinismo, do não mecanicismo na análise da história. Daquela história de, né, igual Vanessa da Mata diria, é só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. Gente, não é assim, né? Se todo mundo na história tivesse pensado, tamo perdido então, vou entregar tudo e só viver na merda, a gente não tinha feito nada até hoje, né? Só que a gente sabe que as revoluções são as locomotivas da história. Então, fica aí o questionamento, né? O que a gente vai fazer aqui hoje é trabalhar este livro, em especial esta última parte, este artigo chamado A Política do Desarmamento Nuclear. Vou ver se eu acho PDF, deixo tudo na descrição para vocês, bem como as matérias que eu vou usar, vídeo, texto, podcast, etc. Então vamos lá. O contexto que impele o autor. Eu vou tentar começar assim, para dizer o que estava acontecendo quando o seu Raimundinho escreve, o que está acontecendo quando eu produzo o vídeo. Então, quando o seu Raimundinho escreve A Política do Desarmamento Nuclear, o mundo estava o seguinte: a OTAN, né, esse bloco dos países hegemônicos do Ocidente, um bloco militar, né, de aliança militar. Vulgo Organização do Atlântico Norte, né? Então, assim, galerinha lá de cima, Estados Unidos, galerinha dali, Europa. Militar havia decidido colocar na Europa mísseis capazes de cruzar o continente, de longo alcance. Esse era o que estava acontecendo lá, para o seu Raimundinho falar xiii. E aí eu preciso te contar que a gente encerrou o ano passado e começou esse ano com a Rússia utilizando pela primeira vez na história o míssil Castanheira, Árvore da Castanha, que é um míssil capaz de cruzar continente. Então a gente está falando desse cenário que em 10 minutos um míssil que pode carregar uma ogiva nuclear, a gente vai chegar lá no conflito dos mísseis, poderia ser lançado sobre o solo de um país. Míssel Castanhari? Que isso, cara, que absurdo. Pior de tudo, né? O pior de tudo é que não é só a Rússia. A China tem. A Coreia do Norte tem um bando de coisa também, gente. Tá todo mundo muito armado até o dente, com armas que podem, com um apertar de botão, destruir populações de países inteiros. Me parece um ambiente um pouco hostil, né? E assim, é isso. Desde os anos 80 até agora, a situação não mudou muita coisa. Por que será, né? Porque existem alguns países do mundo, que são os países imperialistas, que nunca estão satisfeitos com nada que eles têm, que precisam explorar cada vez mais para conseguir cada vez mais coisa, para ter cada vez mais lucro, gerando essas guerras, né? Ai, ai. E aí é isso, guerra pipocando no mundo inteiro e a gente o quê? Eu quero ouvir a Rita, porque já comecei o vídeo desesperançosa. Aí com 10 minutos de aviso que um míssil vai chegar, você não consegue salvar nenhuma população de nenhum lugar. 10 minutos não é suficiente para que um povo se abrigue de uma ameaça nuclear. Lá no final dos anos 70, você tem uma revolução muçulmana no Irã, reconfigurando o poder no Oriente Médio. Agora, você está tendo vários levantes no Irã, eu acho que o mais popular tem sido o levante de mulheres, contra o regime fundamentalista, a polícia dos costumes, e contra os absurdos sofridos por mulheres no Irã depois de uma revolução fundamentalista que aconteceu no país no fim dos anos 70. Você tem no final dos anos 70 do seu Raymond Williams várias ações militares em curso no mundo, por exemplo, da União Soviética no Afeganistão. Você está vendo que eu vou chegar nos países produtores de petróleo. Agora vem pro tem presente. Aqui a gente está com os Estados Unidos atacando o Iêmen e os interesses do Mar Vermelho, né? Principalmente de produção e transporte de petróleo. O Iraque e a Síria,
e você tem a guerra da Rússia com a Ucrânia. Então, um cenário geopolítico extremamente delicado lá no final dos 70 e outro extremamente delicado no aqui e no agora. Por fim, você tem um escalonamento no Raymond Williams das tensões dos países produtores de petróleo do Golfo, que tem 2 episódios, acho que mais explícitos, que é a guerra do Yom Kippur, em 73 e em 79, pós-revolução iraniana, a fundamentalista que aconteceu lá, você tem um conflito no comércio de petróleo mundial que fez com que o preço do petróleo escalonasse em 4 vezes. Então você tem uma espécie de guerra comercial acontecendo no mundo. Não sei se eu preciso te contar da guerra comercial que os Estados Unidos estão impondo através de tarifas para o resto do planeta. Não sei se eu preciso te contar que a ONU está correndo o risco de fechar em outubro e que os Estados Unidos saiam de lá e parem de financiar uma série de ações ao redor do planeta, né? Que observam paz ou tentam, né? Porque, afinal de contas, a gente viu Gaza ser dizimada e a ONU fazer muito pouco ou quase nada. Além de levar recursos para países que estão sofrendo, além de uma série de coisas, né? Você tem o UNAIDS, né? Que era uma agência que levava medicamento a pessoas vivendo com HIV e AIDS ao redor do planeta, foi desfinanciada pelos Estados Unidos agora na segunda gestão Trump. O meu questionamento para vocês já agradeceu por ter nascido brasileiro hoje? Porque se tu tivesse nascido estadunidense em 2025 hoje, tu ia estar, tentando que isso, gente, tu nada. Desculpa. Perdão. Graças a Deus sou latino-americana. Mas a gente também tem a nossa tensão no Oriente Médio do presente. A gente está com um ataque a tanques no Mar Vermelho e a gente teve recentemente um conflito de mísseis entre Israel e o Irã. Bom, eu estou tentando assim em 5 minutos e não dá. Por isso que eu vou deixar o PDF, por isso que eu estou também pipocando notícia na tela, vou tentar deixar tudo na descrição. Estou tentando te dar um planisfério de fudido no final dos 70, fudido no começo dos anos 20. Tem mais coisas, né, que assemelham aquele período histórico quando Raymond Williams escreve esse texto de nós. Tem o fato de que a gente está vivendo o maior número de conflitos armados ao redor do planeta desde a Segunda Guerra Mundial. Já recomendei a matéria da revista Ópera para vocês, estou recomendando outra vez. Mas Rita, eu espero que você esteja despejando esse tanto de merda na nossa cabeça para depois falar da esperança, porque eu estou ficando, cada vez mais desesperançosa. Eu estou querendo, Rita, desistir de tudo, largar o nada que eu tenho. Me dê esperança agora, Rita, por favor. Aliado a isso, a gente está passando pela maior crise democrática que temos registro desde 1978. O Oliver Stunkel, que é professor na FGV, pesquisador em Harvard, ele fez um vidinho para as redes sociais contando para a gente dos resultados mais recentes da VDEM, né, que é o Varieties of Democracy, Variedades de Democracia. É um instituto de pesquisa que faz levantamentos muito robustos, desde o final dos anos 70, sobre a saúde das democracias ao redor do planeta. O instituto, que tem sede na Suíça, ele olha para mais de 200 países, coleta 31 milhões de dados, tem uma equipe de mais de 4.000 especialistas e dá cabo de 600 atributos para falar da saúde de uma democracia. Por exemplo, a mídia está sendo atacada e enfraquecida ou está podendo fazer seu trabalho? Você tem eleições justas e limpas? Você tem repressão ditatorial, truculenta e violenta a órgãos da sociedade civil organizada? E aí, só para você saber, os resultados da pesquisa são que agora, em 2025, nós temos a cada 4 pessoas no planeta, uma
vivendo numa democracia. Nos últimos anos, você tem ao menos 45 países passando por um processo de autocratização, ou seja, encerramento de alternativa democrática, né? De cenário democrático para uma sociedade. Desses 45 acompanhados, só 9 deles ainda são democracias agora, enquanto a gente está fazendo esse vídeo, o que representa uma taxa de mortalidade da democracia de 67%. Uma crise de conflitos militares, aliada a uma crise democrática e uma crise econômica, que já está deflagrada, os últimos vídeos todos que a gente tem feito são sobre isso. Chegamos a citar o Thomas Piketty falando sobre a erosão dos Estados Unidos em uma plutocracia. A gente está vendo ovo ser item de contrabando nos Estados Unidos. Isso aí ninguém fala, né? Ninguém fala que nos Estados Unidos está faltando o ovo do café da manhã. Cadê? Cadê os defensores dos Estados Unidos agora? Cadê? A gente está vendo uma inflação sobre alimentos corroendo o poder de compra do brasileiro. Só que a gente também está vendo uma corrida armamentista começar na Europa. Eu vou pegar 2 casos emblemáticos, que são a Alemanha e a França. A gente já fez vídeo sobre esses 2 países e como seus processos democráticos, os mais recentes, para eleições dos parlamentos, nos davam notícia de um apodrecimento dessas democracias. E por falar em França, eu vi um vídeo bastante desagradável hoje no meu Instagram, que o ICL postou, de uma manifestação que teve lá na França, que reuniu em torno de 1000 pessoas defendendo o nazifascismo. Gente, 2025. 2025, mano. Não é possível isso, cara. Rita, cadê a minha esperança? Eu estou quase coringando. Aqui eu quero falar sobre outra coisa, que é o seguinte. A partir do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, você tem a deflagração de uma sensação na Europa de que nada vai parar o Vladimir Putin de avançar sobre o território europeu. Aliado a isso, você tem uma coisa que era mais ou menos inimaginável na história dos Estados Unidos, que é a Casa Branca de mãos dadas com o Kremlin. Ou seja, o Donald Trump do lado do Vladimir Putin. Inclusive o Trump já disse que admirava o Putin. Inclusive o Trump deu uma declaração de que deveria ser formada uma cúpula com China, Rússia e Estados Unidos, Xi Jinping, Putin e Trump, para que os novos rumos do mundo fossem decididos. Ah, entendi, né, Trump? Era o seu sonho, né, que isso acontecesse. Que além de você ser uma das maiores potências mundiais, ter junto de você o maior país em território do mundo e a China, que é a segunda maior potência mundial depois de você. Aí mesmo, né, que você ia ter o que você queria, que é o controle mundial. Parece até o Pink e o cérebro, gente. O Trump é o próprio cérebro. Vamos dominar o mundo. Vamos dar uma segurada, né, Trump? Vamos dar uma segurada? Abaixa a tua bolinha. Estados Unidos se metendo no assunto como se fosse uma grande benevolente achando que tá enganando alguém. Como sempre, né? Estados Unidos sempre, né? Deixa eu te ajudar. Deixa eu levar a democracy. A democracy vai chegar já pra tu ver na tua cara. E é muita hipocrisia, né? Porque quando ele quer, é aliado. Aí quando ele não quer, é inimigo número 1, né? Se tiver do meu lado, se tiver querendo fazer tudo que eu quero, aí é aliado. Se tiver não querendo fazer tudo que eu quero, meu amor, é inimigo mortal pra sempre. Eu te odeio, eu vou destruir a sua nação. Te mostrar a democracia bem grandona, Trump. Vou deixar uma foto na tela para você ver se você se lembra de alguma coisa. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Pois é. Mas volta. Com o Trump subindo ao poder no seu segundo mandato, você tem os Estados Unidos redimensionando a ajuda mandada via OTAN para a Ucrânia. E o condomínio de luxo do mundo, a Europa, passou todas as últimas décadas, do final do século passado e desse, produzindo estado de bem-estar social, né? Então, quanto custa ter um filho na Inglaterra? Quanto custa ter um filho nos Estados Unidos? Você tem serviço de saúde pública na maioria
maioria dos países europeus. Nos Você ainda Estados tem Unidos, estado não. de bem-estar social. E nos Estados Unidos isso acabou. Esse condomínio de luxo do mundo, a Europa, ele pôde existir dessa forma porque a defesa dele ficou por conta dos Estados Unidos. E agora, com o maluco do Trump no poder, essa possibilidade da Europa ser defendida está retirada. Tanto o Macron quanto a presidenta da União Europeia deram declarações que, se não desesperarem a gente não escutou. Então vamos para as declarações. O Macron disse o seguinte: o mundo está entrando em uma era brutal e será loucura agir apenas como espectadores. O Macron deu uma declaração de que ele achava que era possível, viável e deveria ser feito um resgate das armas nucleares, das ogivas nucleares. A gente tem notícias agora recentes dele, inclusive, estendendo esse apoio para outros países e preparando bases aéreas com ogivas nucleares. Vou falar mais uma vez, já agradeceram por serem latino-americanos hoje? Porque que bom que a gente tá aqui embaixo, né? Que bom que a gente tá aqui bem longe da Europa, bem longe dessas confusão. Tamo longe. Não, e esse estado de bem-estar social também foi construído com sangue, suor e linfa da população preta, né? Da população indígena. De sei lá quantas etnias que foram dizimadas, escravizadas e o caralho a quatro pra dar esse estado de bem-estar social pra Europa, né? E Estados Unidos. Então eu quero que se foda o bem-estar social deles, pô. Isso fez com que o primeiro-ministro da Polônia começasse a falar em armamento nuclear. Isso fez com que a Rússia visse a declaração como uma chantagem e uma ameaça. A locomotiva da Europa, a Alemanha, a principal potência industrial da Europa, está tomando um rumo bem esquisito. A gente acabou de ver anunciado o fechamento de 3 grandes fábricas da Volkswagen, né, um símbolo da cultura alemã, no país. E uma empresa fabricante de armas, uma indústria de armamentos, comprou as fábricas. Eu estou falando da Rheinmetall. E aí, logo na mesma época, você tem uma declaração da Ursula von der Leyen, a gente só tem o mesmo sobrenome, não somos primas, que é presidente da Comissão Europeia, dizendo que a União Europeia vai investir 800 bilhões de euros em armamentos. 800 bilhões de euros. O que vocês acharam dessa quantia, gente? Sério, é inacreditável. O ASMR da indignação, exatamente. Se esse dinheiro estivesse sendo investido em melhorar a vida das pessoas, gente. 800 bilhões. Quantas pessoas da linha da pobreza esse dinheiro podia tirar? Quantas pessoas esse dinheiro podia alimentar? Será que com esse dinheiro a gente podia dar uma vida mais digna pra galera de Gaza? Mas não, vamos investir em guerra. Por quê, né? Guerra dá mais dinheiro do que dar vida digna pra população. Cara, sério, como mensurar 80 bilhões de euros? Não dá, não dá. Não sei, assim, não veremos esse dinheiro em todas as nossas vidas. Mas eu vendo armamento, eu fico como? Falta de empatia, né? Para os vendedores de armamento se fuder, né? Quero ler a declaração dela para vocês. Estamos em uma era de rearmamento e a Europa está pronta para aumentar maciçamente seus gastos com defesa. Bom, quem dera a gente parasse por aí, né? A partir da loucura do Donald Trump de começar a impor tarifas ao redor do planeta e receber de volta essas tarifas do México, do Canadá, da China, a embaixada da China em Washington deu uma declaração de que não havia problema as tarifas, de que a China estava pronta para uma guerra comercial e também estava pronta para qualquer outro tipo de guerra que os Estados Unidos desejassem entrar. Então agora eu chego na parte do vídeo que eu estou chamando de uma terceira era nuclear atômica. Só para você saber, o termo não é meu, ele foi usado pelo Günter Rudsit, que é pesquisador e professor da FGV, de Relações Internacionais. Ele deu uma entrevista para o podcast da Natuza Neri, vou deixar também aqui na descrição, e aí você pode ir lá acompanhar a entrevista dele.
De forma muito abreviada, a gente está olhando para esse momento histórico como um terceiro momento de guerra nuclear, porque a gente tem os seguintes dados. A China dobrou a sua quantidade de ogivas nucleares nos últimos 10 anos. A gente está falando agora de alguma coisa como 800 ogivas nucleares. Os Estados Unidos deu uma declaração que nos próximos 30 anos vai fazer investimento de $1,5 trilhão em armas nucleares. Trilhão. 1,5 trilhão. A gente falou que o bilhão era muito. O trilhão, amor, eu não sei. Esse aí eu não sei nem contar. A Rússia acabou... Rússia. Se eu não me engano, existe uma estimativa de dinheiro que daria pra você tirar Que é o toda a grupo do população. comunismo. Aqui tem leninista Michele maluco. Okiki mandou uma mensagem pelo Pix. Luna, curtindo sua live, camarada. Beijos. Muito obrigada, muito obrigada. É bom ter vocês aqui. Eu adoro fazer live, compartilhar com vocês meus pensamentos. Dona Rita também. Tem uma quantia que seria necessária para tirar toda a população da pobreza. Eu acho que $1 trilhão tá bem perto, viu? Sinceramente, o de dinheiro é só pixel, exatamente. É só Bitcoin, é só dinheiro virtual. Existe nem esse valor no mundo pra gente usar. A Rússia acabou de abandonar o Tratado da Não Proliferação de Armas Nucleares. Isso é desde a invasão da Ucrânia. Como é que a gente quer que a Rússia, que a China e que outros países que estão sendo há anos constantemente atacados pelos Estados Unidos parem de construir defesas? Porque, gente, a China, os Estados Unidos está ali em Taiwan o tempo inteiro ameaçando a China. A Coreia do Norte tá com a Coreia do Sul o tempo inteiro ali, que é o cachorrinho dos Estados Unidos, ameaçando. Dar golpe militar, tirar poder. A Ucrânia era outra, que era cachorrinha dos Estados Unidos e da OTAN, que tava fazendo a mesma coisa, que tava querendo ir pra cima da Rússia. Então, assim, é foda também falar pra essas pessoas, não, fica aí sentado esperando os Estados Unidos vir e atacar tudo. Porque o problema são os Estados Unidos. O problema são os Estados Unidos e a Europa, como sempre vai continuar sendo. Olha lá, chegando mais de 50 lançadores de mísseis estadunidenses em Taiwan. Como é que vai, gente? Como é que não se protege? Como é que não cria o que for? Porque os Estados Unidos... Veja se você está me entendendo. Aquela cúpula que havia sido proposta para discutir os próximos rumos do planeta, China, Rússia e Estados Unidos, estão dobrando, aumentando, triplicando, quadruplicando seus investimentos em armas nucleares. A gente está chamando essa de uma terceira era de ameaça de guerra nuclear, porque historicamente elas foram assim. A primeira era dessa ameaça foi quando os Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, lançou sobre o Japão 2 ogivas nucleares, Hiroshima e Nagasaki, dizimando em questão de segundos as populações de cidades, indiscriminadamente, se eram militares ou civis. Sim. Isso é 1945. A partir daí, você vai ter o mundo desesperado. Os analistas políticos da época, eles disseram que o mundo como conhecíamos havia acabado. Você tinha uma implementação militar que poderia varrer a população de um território em minutos. Tá chegando, tá? Tá chegando, eu já identifiquei o percurso do discurso de Dona Rita e agora eu identifiquei que em outros lugares eu já tinha visto realmente ela falando desse livro que ela tá falando nesse vídeo e ela tá chegando com a esperança. Então já fiquem aqui com os braços abertos porque o caminhão da esperança já vai passar. Isso não existia na história do planeta. E claro, essa arma não ficaria apenas na mão dos estadunidenses. A partir do momento que a arma foi utilizada, as outras potências ao redor do mundo iam começar uma corrida armamentista para desenvolverem seus armamentos nucleares. Não demora muito, 1949, a Rússia faz abertamente o seu primeiro teste de uma arma nuclear. Começa o cenário de terror. As 2 potências do planeta, que vão liderar
a Terceira Guerra Mundial, a Guerra Fria, começam um movimento muito delicado de tensionamento político em que o mundo pode acabar do dia para a noite. O auge das ameaças de guerra nuclear acontece nos anos 70. No auge da corrida armamentista, a gente chegou a ter 70 mil ogivas nucleares espalhadas ao redor do planeta. E você tinha dois discursos, né, correntes, um deles de que o desenvolvimento de uma arma nuclear era uma estratégia de defesa e proteção, porque ninguém bombardearia um território que tivesse arma nuclear. E que, além de defesa, era uma economia militar, porque você fazia uma arma em vez de fazer 700 milhares de armas para a guerra. Hoje a gente sabe que é mentira. Para vocês terem uma ideia, 1/3 do orçamento militar dos Estados Unidos é gasto na manutenção de armas nucleares. É o maior orçamento militar do planeta. Peraí. Você tá dizendo que dá pra ter uma economia só baseada em guerra? Então não tem nada de econômico nas armas nucleares. A segunda onda de ameaça vem nos anos 80 e 90, quando você tem esses mísseis intermediários que não estavam mais sendo usados, habilitados para o uso tanto na Rússia quanto nos Estados Unidos. Ou seja, agora, além das ogivas, você tem a possibilidade de transporte delas cruzando o continente em 10 minutos, como eu disse lá no início do vídeo. Essa era vai se encerrar com um acordo firmado entre o Ronald Reagan e o Mikhail Gorbachev. Nikita, seu filho de uma égua. Se eu pudesse voltar no tempo, você não tava lá. Tu não tinha feito o que feito, Nikita, filho de uma mãe. Né? Então, o chefe dos Estados Unidos e o chefe da então União Soviética. E aí a gente chega no aqui e no agora com dados que são o seguinte. A gente tem 1.550 ogivas nucleares disponíveis para serem usadas a qualquer momento por Estados Unidos e Rússia. Isso é o suficiente para destruir o planeta Terra 16 Que é o grupo do vezes. comunismo. Aqui tem leninista Lucas maluco. Santos mandou uma mensagem pelo Pix. Boa viagem, boa luta, boa vida e mais. Abraços de Crato, pertinho da camarada Suede da UPCE. Muito obrigada pela mensagem, camarada. Tamo junto, venceremos. Quanto custa pra fazer essas ogivas? Sim. Eu não sei, não faço ideia. No mundo como um todo, você tem mais de 13 mil, pode ser subnotificação, armas nucleares. 90% delas entre essas duas potências, Rússia e Estados Unidos. Aqui na América Latina, o Brasil está correndo o risco de ser arrastado para uma guerra por causa de um confronto que está havendo entre a Venezuela e a Guiana. Um confronto também por petróleo. O cenário que você tem deflagrado ao redor do planeta é um cenário muito perigoso. Se ele se assemelha com a tensão nuclear dos anos 70, que vai motivar o Raymond Williams a escrever o artigo, ele também se assemelha com o final dos anos 20 e início dos anos 30 da ascensão nazifascista na Europa, com um achatamento da classe média. As classes médias do planeta estão desaparecendo, o nível de desigualdade entre pobres e ricos está ficando cada vez mais abismal, um descontentamento com a democracia e as democracias ruindo ao redor do planeta, o neoliberalismo jogando as últimas pás de cal sobre os estados de bem-estar social e um crescimento eleitoral da extrema-direita em várias regiões do planeta, não apenas na Europa. Só que aí tem uma coisa curiosa que é a seguinte: todas as vezes que a Europa fez uma corrida armamentista, ela também fez uma guerra. Historicamente, nunca houve um ponto sem nó dessa história. E agora a Europa está fazendo uma corrida armamentista. Bom, então é isso. Vamos tudo morrer, meus irmãos. Até a semana que vem. Beijo, tchau. Não. Esses momentos, eles são momentos que a gente precisa continuar trabalhando ainda mais do que a gente trabalhava. Eu escolhi trazer os Recursos da Esperança e esse artigo em específico
porque o Raymond Williams encerra ele com um subtítulo chamado A Contribuição Socialista para a Luta no Desarmamento Nuclear. Ele vai dizer que a contribuição, uma análise socialista e uma proposta socialista, ela se dá em 3 frentes. Primeira delas, a análise que existe entre uma classe dominante e um complexo industrial militar. Ou seja, é através dos seus interesses imediatos e de longo prazo de se manter no poder e expandir o seu poder que as classes dominantes desses territórios fazem os seus acordos com os setores industriais produtores da guerra. É através da guerra que o modo de vida imperialista se mantém como tal. A gente tem um discurso de que uma crise industrial pode ser remediada na economia com uma ascensão de uma indústria armamentista. Olha quantos empregos podem ser produzidos, olha como a gente pode superaquecer a indústria, olha o investimento de 800 bilhões de euros. Eu não sei se vocês viram, mas a Ucrânia está tão sem pessoas para ir para a guerra que ela está fazendo anúncio na TV pedindo para as pessoas se alistarem, porque já não tem mais gente para lutar nessa guerra, gente. E a Ucrânia gasta ali dinheiro dos Estados Unidos, né? Estados Unidos investindo. Cara, sério. E ainda tem o quê? Ainda tem brasileiro que tem a coragem de sair do Brasil para ir lutar na guerra com os ucranianos, gente. Para ir para lá para sofrer racismo, porque eles são um bando de nazi. Porque tem foto do exército ucraniano com símbolo nazista colado na farda. Exatamente, é o auge da propaganda no efeito do cérebro. 15 mil por mês que ganha pra ir pra guerra da Ucrânia? 15 mil e é em dólares isso ainda? Já muda de figura, né, Guinho? Aí a gente já começa a falar, não venceu, pô, pra guerra da Ucrânia. Isso só mostra que a gente tá muito fudido. Muito fudido. 15k, se você sobreviver, exatamente. O Ministério da Defesa da Ucrânia convoca brasileiros para lutarem na guerra contra a Rússia. O vídeo do alistamento é definido como uma oportunidade única de conseguir uma profissão que trará rendimento para o resto da sua vida. Mas se esse investimento for feito, ele vai ter que trazer retorno. Se essas armas forem produzidas, elas terão de ser usadas. Sobre isso, eu vou deixar um artigo bárbaro que foi publicado no Outras Palavras, sobre essa migração de um discurso, de uma falência industrial para um renascimento da indústria de armas. A contribuição socialista também está em revelar o aspecto disfuncional dessa indústria. É pensar nessas quantidades aviltantes de dinheiro que estão sendo investidas e que poderiam estar sendo investidas no povo. Sim. E que poderiam estar sendo investidas na melhoria das condições de vida da classe trabalhadora. E que se são investimentos feitos em indústria, precisarão de um tipo de proletariado, que agora, mais do que nunca, é a hora de conseguir disputar as mentes e corações para que a gente consiga as greves, para que esse dinheiro, esse capital que vai ser investido para se valorizar de novo, não encontre uma classe trabalhadora disposta a se engajar na produção de armamentos. O segundo ponto da análise do seu Raimundinho se chama a bomba socialista. E ele diz que havia uma certa indigência intelectual ali nos anos 70, que defendia que era muito bom que a União Soviética e a China tivessem armas e bombas nucleares, que essas eram bombas socialistas. E o Raymond Williams fala, meu anjo, vai dar meia hora de esquina. Não existe bomba nuclear social, porque quando uma bomba cair, ela vai matar trabalhador. Exato. O que mantém o sonho socialista de pé é a aliança irrestrita por fronteira. É o trabalhadores no mundo univos. Povos oprimidos de todo mundo univos. É a libertação da classe trabalhadora que a gente quer, meu amor. A gente é o Luffy libertando povo por povo a cada ilha. A gente não vai querer jogar a bomba na ilha. Isso aí é coisa de capitalista. Dos trabalhadores do
do mundo. Você não pode achar que você é socialista e está torcendo para um território desenvolver uma bomba atômica. O compromisso socialista é um compromisso com a classe trabalhadora. Se o seu compromisso passa a ser com uma potência imperial, se o seu compromisso passa a ser com um Estado, você não está mais comprometido com a classe trabalhadora. E você deixou de ser um socialista. Ai, qual é o seu lado na guerra da Rússia com a Ucrânia? Não tem lado, meu anjo, porque é a classe trabalhadora morrendo. É como o tio diz, né? Numa guerra não tem ninguém ganhando, está todo mundo perdendo, gente. Não existe isso. Numa guerra todo mundo perde. Na linha de frente. Porque são as potências imperialistas brigando entre si para supervalorizar seus capitais. Porque é uma disputa onde só os multibilionários vencem e a classe trabalhadora só se... Lembra do que a Rosa Luxemburgo falava quando a Alemanha estava querendo entrar na Primeira Guerra Mundial? Que não pode gente de esquerda estar apoiando entrar em guerra, porque a guerra é a ruína da classe trabalhadora. Se você quiser, depois tem Mulheres... A gente fez um dos primeiros sobre a Rosa Luxemburgo, você vai lá assistir. E aí nessa sessão da bomba socialista, o seu Raimundinho diz que as nossas condições de êxito, né, de vitória nesse cenário, elas são apoio nacional e apoio popular. É assim, é com o povo convencido da não guerra e não com uma ideia abstrata de paz, né, um criança esperança, só depende de nós, todo mundo de mãos dadas. Sempre aparece a Anitta pra me assombrar nos vídeos. É com a classe trabalhadora compreendendo que o interesse do topo da pirâmide é a guerra e, portanto, o interesse da classe trabalhadora tem de ser no sentido oposto, que a gente tem alguma possibilidade de vitória. Por fim, o seu Raimundinho conclui dizendo dos vínculos necessários. Mas espera, na bomba socialista ele já não falou do convencimento da classe trabalhadora, da conquista de mentes e corações. Então quais são os vínculos necessários? E aí o seu Raimundinho retoma um ponto da obra dele. As alianças que existem entre o que sabemos e o que fazemos. Que todo conflito humano é sempre um conflito de compreensão. Que a gente só é capaz de fazer o que a gente é capaz de entender. E que entender que o projeto imperialista é a guerra, é a única coisa que a gente pode fazer para produzir a paz. Compreender que o investimento de uma indústria de armamento, que é a ogiva nuclear, ela não produz paz nenhuma. O que ela produz é um estado permanente de guerra. E que nesses momentos a gente ainda vai ver florescer um discurso reacionário de esquerda. A gente está vendo isso no Brasil agora, que é o seguinte... colapso ambiental e um discurso reacionário de esquerda que é vamos explorar petróleo na foz do rio Amazonas. Ora. Dona Rita também está falando que o governo Lula é neoliberal agora? Cadê os petistas de plantão indo falar mal da Dona Rita? Ah, gente. Não é um, não é dois, não é três, né? Desfaz o L. Porque se não for a gente que vai explorar, vai ser o próximo governo de direita. Vamos explorar, porque senão os interesses gringos vão explorar. Esse é um discurso reacionário de esquerda porque ele dá o futuro como mecanicista. Tá dado, vamos continuar explorando o petróleo. Não podemos lutar em outro sentido. Vamos acelerar em direção ao colapso. E, de repente, não tem nenhuma distinção entre discurso de esquerda e de direita. Porque não é de esquerda. É um discurso reacionário. Eu quero ler como o Raimundinho conclui o artigo dele. Não se trata apenas de cancelar os gastos militares inúteis e obscenos, 800 bilhões da União Europeia, nem de redimensionar o investimento para as manufaturas civis alternativas. As mudanças terão de envolver transformações drásticas, interna e externamente, em vez de meros cancelamentos e reversões. Pausa. Aqui no canal, várias e várias vezes eu li para vocês Educação depois de Auschwitz, do Adorno. Quando o Adorno diz que depois do campo de concentração, você vai ter que refundar a base educacional do país. Porque foi aquela educação que permitiu
que um engenheiro construísse um campo de concentração, Sim. que uma enfermeira testasse ácido num bebê, que um médico colocasse um porco para cruzar com uma mulher para descobrir o que aconteceria. E esta educação está podre, porque ela produziu Auschwitz. Não vai bastar reformá-la, ela vai ter que ser destruída, senão a gente vai sempre emendar um novo ciclo de fascismo eterno. Uhum. Enquanto as nossas educações são sistemas de competição para ver quem passa no vestibular, se você elimina o outro candidato, se você toma a vaga dele, o que será que a gente vai produzir politicamente? Seguindo, então que essas mudanças comecem novamente a crescer é uma vitória significativa contra a cultura e a política da violência. Porém, para sua adequação intelectual e para a ampliação do seu porte, é preciso chegar além das recusas variáveis e honrosas, das quais muitos deles ainda dependem. Ou seja, a gente vai precisar de mais do que a recusa. Para construir a paz, agora, mais do que nunca, é preciso construir mais do que a paz. Para recusar as armas nucleares, teremos de recusar muito mais do que as armas nucleares. A gente vai ter que recusar o modo de vida que as produz. O sistema de todos contra todos e de acumulação infinita num mundo de recurso finito. A ideia de que uma população pode ser dizimada do dia para a noite, como está acontecendo em Gaza. A menos que as recusas possam ser conectadas a tais construções, a menos que o protesto possa ser conectado e suplantado pelas construções práticas e significativas, a nossa força vai continuar sendo insuficiente. Não é apenas engajar na recusa, mas é engajar no desejo da construção de outra coisa. Então, é tornando prática a esperança, em vez do desespero convincente, que continuamos e mudamos e ampliamos as nossas campanhas. Por essa semana é só. Espero que você use as informações, espero que você dispute mentes e corações e que em união a gente possa fazer recusa e construção de alternativa. Até semana que vem. Então, gente, assim como a Rita falou, a solução é coletiva. A solução não é a gente se individualizar cada vez mais. A solução é a gente se unir. Então você, trabalhador, trabalhadora, trabalhadore, organize seu ódio. Aqui na descrição tem o link de várias organizações para você que quiser organizar o seu ódio. E também tem o link da Sameca para você que estiver precisando o quê? Cuidar da cabecinha e da saúde, tá? E é isso, se chegou até o final desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Se você gosta do meu trabalho, considere contribuir a partir do Pix que está aqui na tela, do Apoia-se ou se tornando membro aqui do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros. E é isso, beijo e olha só, de derrota em derrota a gente vai até a vitória final, hein?